Como é que se administra uma superpotência da antiguidade? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo no lendário Reino de Salomão. Usando os textos antigos como um mapa, vamos decodificar a estrutura, a riqueza e a sabedoria que sustentavam esse império. Essa imagem é, uau, muito poderosa. Parem para pensar um pouco. Uma nação inteira descrita como vasta, próspera e feliz. Isso já levanta a pergunta, né? Como é que se administrava uma sociedade tão grande e ainda por cima contente? Que tipo de sistema era preciso para manter tudo isso de pé? Bom, tudo começa pelo alicerce. Para entender o reino, primeiro a gente precisa olhar para a base onde tudo foi construído: paz e segurança. Uma paz e segurança absolutas, sob o governo de um único rei sobre todo Israel. Aqui a gente vê os dois pilares do reino: segurança e extensão. A frase Judá e Israel viviam em segurança indica uma paz interna total, uma coisa raríssima naquela época. Ao mesmo tempo, a expressão de Dan a Berseba confirma que essa paz não era só em um lugar ou outro. Ela cobriu o território inteiro, de ponta a ponta. Ok, a paz estava estabelecida. Mas como se governa um reino desse tamanho? Agora, vamos dar uma olhada por dentro da complexa máquina administrativa que fazia tudo funcionar. Bem no centro do poder a gente encontra o círculo íntimo de Salomão. Pensa nisso como um gabinete ministerial de hoje. Tinha os secretários e o cronista que gerenciavam a informação e a história. O comandante do exército, claro, cuidava da segurança. E olha que curioso, a posição de amigo do rei. Um conselheiro pessoal mostrando que, mesmo no topo do poder, as relações de confiança eram essenciais. E esse número aqui, 12, é fundamental. Esse era o número de governadores, e cada um deles tinha uma responsabilidade imensa: sustentar a casa real por um mês inteiro do ano. Era um sistema de rodízio genial para garantir um fluxo constante de recursos sem esgotar nenhuma região. E essa rede de governadores era muito mais do que só administração. Veja o caso do filho de Geber. Ele não governava vilarejos, mas sim 60 grandes cidades fortificadas. Isso dá uma noção da escala da logística. E alguns, como Aimás, chegaram a se casar com a filha de Salomão, transformando alianças políticas em laços de família. Bom, uma máquina governamental dessas precisa de combustível, né? E o combustível do Reino de Salomão era uma riqueza numa escala que é até difícil de imaginar. Vamos dar uma olhada nos números para ter uma ideia da magnitude disso tudo. Agora, se preparem porque os números que vamos ver não são mensais nem anuais. Isso era o que se consumia na corte real em um único dia. Vamos começar com um básico: 30 coros de farinha. Um coro é o equivalente a mais ou menos 220 litros. Estamos falando de toneladas de farinha todos os dias só para a corte. Depois, a carne: 100 ovelhas e cabras, além de 30 bois. Isso diariamente. A escala da operação de hospitalidade era simplesmente monumental. E agora, o poder militar e logístico. 40.000 estábulos para cavalos de carruagem. As carruagens eram os tanques de guerra da antiguidade. Ter essa quantidade toda era um recado claro de que essa era uma força militar praticamente invencível. Então, como é que tudo isso era possível? Por causa desses dois fatores. De um lado, um domínio absoluto que ia do rio Eufrates até o Egito. E do outro, uma paz sem precedentes. As nações vizinhas não guerreavam contra Salomão. Elas traziam tributos e os serviam. Essa combinação de poder e paz criou o cenário perfeito para uma prosperidade gigantesca. Mas nem o exército mais forte, nem a maior das riquezas conseguem sustentar um reino sozinhos. Vamos agora para o elemento final e talvez o mais importante para o sucesso de Salomão: o intelecto do seu líder. Com toda essa riqueza, todo esse poder militar, a pergunta que fica é: o que estava no coração de tudo isso? Qual era o verdadeiro motor por trás desse reino? A resposta, segundo o texto, é a sabedoria, mas não uma sabedoria qualquer. Ela é descrita como um dom divino, um coração largo como a areia que está na praia do mar. Que metáfora incrível, não é? Sugere uma capacidade de compreensão e um conhecimento quase infinitos. E para colocar essa sabedoria em perspectiva, o texto faz uma comparação direta com os maiores centros intelectuais do mundo antigo: o Oriente com sua filosofia e o Egito com sua ciência. E a afirmação é ousada: a sabedoria de Salomão era maior que a de todos eles, juntos. O ponto aqui é que essa sabedoria não era só teórica,
Ela era produtiva. Se manifestou em 3.000 provérbios, mais de 1.000 cânticos e não parou nas artes. O conhecimento dele ia para a ciência, falava com autoridade sobre botânica, zoologia, de animais e aves, a répteis e peixes. E chegamos a esta conclusão, que é muito forte. No fim das contas, o maior produto de exportação do reino não era o ouro ou os cavalos, mas a própria sabedoria. Reis do mundo todo enviavam suas comitivas não para lutar ou para negociar, mas para ouvir. Isso nos deixa com uma reflexão. Será que a verdadeira medida de uma superpotência não é o seu poder militar ou sua riqueza, mas sim a força e o alcance de suas ideias?